E compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Começa agora na Ilha do Mel FM, Ilha Ambiental. Um bate-papo com convidados, onde o assunto principal é a sustentabilidade, maneiras de suprir as necessidades do presente com recursos do meio ambiente sem afetar as gerações futuras. No ar, Ilha Ambiental. Imersão na vida selvagem. O Explorando Ecossistemas nos levará a uma viagem virtual pelos diferentes habitats, revelando a riqueza da biodiversidade e também os desafios únicos de cada ecossistema. E para tornar essa jornada ainda mais emocionante, nós teremos a oportunidade de interagir ao vivo com especialistas em ecologia. Os detalhes às vezes são mínimos nesse universo de componentes. São eles que deixam os celulares mais inteligentes, mas basta uma falha para todo o equipamento apagar. Com 242 milhões de celulares em uso, as lojas de conserto de aparelho viraram um negócio em alta no Brasil. E geram também novas oportunidades. Cristiano, depois de 12 anos consertando celulares, virou professor em São José dos Campos. Ele explica que tem 2 incentivos que levam ao conserto do aparelho, o ambiental e o financeiro. Você compra um dispositivo novo, o velho provavelmente vai para o lixo porque não tem um setor responsável para captar esse aparelho e reciclar. Então tem pessoas que têm a consciência da reciclagem, para não prejudicar o meio ambiente, e outras para economizar, porque um aparelho que custa R$2.000, o reparo sai em média 20% do valor, mas vai ficar mais barato do que comprar um novo. É preciso muito treino e atenção para encontrar o que causa o defeito no celular. Esta turma de alunos está prestes a terminar o curso de reparo de placas. São 30 horas de aulas e um investimento de cerca de R$3.000. O número de participantes é limitado e tem até fila de espera. Os interessados vêm de longe para aprender. Joselito viajou 1.200 quilômetros. Por eu morar numa área mais carente, o Nordeste, então a procura de reparo é maior do que a procura de compra de aparelhos novos. Então, me fez entrar nessa área para poder reparar os aparelhos dos clientes. Hoje tem um aparelho, amanhã já está lançando um aparelho melhor, mais avançado. Então, é uma área que também a gente também tem sempre está se capacitando. A gente tem que sempre estar procurando mais recursos, para poder trabalhar nessa área. Então, é uma área que eu não vejo que vai parar amanhã, depois não. Tecnologia sempre, o futuro dela é grande. Em 2021, o mercado de celulares usados cresceu 29% em toda a América Latina, quase o dobro da média mundial. As lojas de reparo que sempre estiveram presentes no dia a dia brasileiro seguiram o mesmo caminho. Não se sabe ao certo o número delas, mas estão por toda parte. Há muito tempo deixou de ser um negócio só para homens. A Daily, por exemplo, gosta muito da profissão. A questão das trocas de peça, montagem, desmontagem, é uma coisa que não me estressa, não me cansa, sabe? Eu vou ficar o dia inteiro que a hora passa assim, me sinto, uma coisa que eu realmente gosto. Eu já tentei estudar outras coisas também, mas acabei ficando nisso mesmo. Tem muito cliente que tem apego, tem as fotos, tem as contas, tem muita coisa. Então, assim, eu acho legal que eles queiram recuperar esse mesmo aparelho e querem ficar mais tempo com ele. Não apenas quebrou, já descarta, não. Com tantos celulares em circulação, a profissão de técnico em manutenção está se consolidando. A atividade mantém um antigo hábito saudável dos brasileiros, mandar um aparelho quebrado para o conserto antes de jogar no lixo. Em uma avenida movimentada fica a oficina da família Preveato, que abre bem cedo. Eletrodomésticos como micro-ondas, televisão e geladeiras são a especialidade da casa. Os aparelhos chegam até de outros estados
em busca de uma vida prolongada. Todo o trabalho é feito pelo casal e 4 dos 6 filhos. E todos colocam a mão na massa por aqui. Além de eu trabalhar com a parte de administrativa, né, da empresa, eu ajudo na parte de manutenção de equipamentos também. O meu esposo, ele faz análise do produto, aí no caso da substituição das peças, eu dou assessoria para ele, né. Eu faço troca de magnetron, de micro-ondas, fusível, troca de placas também. Luiz foi o pioneiro da família. Ele começou a consertar equipamentos aos 14 anos. Ele estudou eletrônica e investiu no negócio próprio de manutenção. E para manter o sucesso, ele procura se atualizar com o avanço da tecnologia, mas encontra dificuldades. Ficou mais difícil, muito difícil. Hoje uma placa praticamente, no modo geral, não tem reparo. Com defeito você já descarta a placa e já troca. E muitas vezes o fabricante não disponibiliza a placa. Aí o produto é descartado por falta de peça. Cada placa que eu reparo é um descarte a menos, é uma coisa a menos que vai para o lixo. O desafio de hoje é consertar essa televisão que o dono não quer mais porque parou de funcionar. Luiz desconfia que o problema esteja num componente de placa difícil de remoção. Se ela tiver uma indo e a outra voltando... Qualquer movimento em falso ou excesso de calor pode comprometer os outros circuitos. Esse aparelho que emite calor uniforme acima e abaixo da placa ajuda o técnico a fazer a troca. Nessa temperatura. A ideia é retirar o chip danificado. Depois da substituição da peça, é hora de reinstalar a placa na televisão e fazer o teste. Funcionou! Mais um aparelho consertado, menos um lixo eletrônico no mundo. Pasa Paraná Operações Portuárias S.A. Situada em Paranaguá e estando em constante evolução, é o primeiro terminal especializado no embarque de açúcar a granel da região sul do país. E mais uma vez, inova em sua infraestrutura, agregando cada vez mais tecnologia e eficiência em suas operações. Implantado em 2002, o primeiro armazém possui capacidade de 54 mil toneladas. Em 2005, com a construção do segundo armazém com 120 mil toneladas, a PASA triplicou sua capacidade de armazenamento, passando para 174 mil toneladas. Construído em 2014, o terceiro armazém em funcionamento possui capacidade de 65 mil toneladas. A PASA possui capacidade estática total de armazenagem de 239 mil toneladas. Como resultado do sucesso da organização e diante da crescente demanda da exportação brasileira, a empresa prepara novos investimentos no setor portuário, sendo a construção do quarto armazém que será instalado com o objetivo de ampliar a sua capacidade de armazenagem e embarque de granéis sólidos. O armazém PASA 4 vai possuir as seguintes características: 130 metros de comprimento, 40 metros de largura e 30 metros de altura, com capacidade para 60 mil toneladas. Com a construção do armazém PASA 4, a capacidade estática total de armazenagem aumentará em 38,1%, passando de 239 mil toneladas a 299 mil toneladas. O novo armazém contará com uma correia transportadora aérea com capacidade para 1.250 toneladas hora, que será interligada aos sistemas de recebimento rodoviário e ferroviário da estrutura já existente. Seu sistema de embarque será através de 2 correias transportadoras, que irão alimentar 2 elevadores de canecas, por sua vez alimentarão 2 balanças de fluxo com capacidade para 2.500 toneladas. Será construída uma nova linha de embarque, onde esta nova correia transportadora se conectará ao sistema já existente e também será instalado um novo chip loader. Todas as correias serão de borracha vulcanizada, com proteção anti-chamas, montadas sobre roletes especiais
propriamente desenhados para o suporte necessário. Sendo assim, o novo sistema de embarque totalizará 3 correias transportadoras e mais um shiploader, ampliando sua capacidade de embarque de 1.500 toneladas-hora para 4.000 toneladas-hora. Projetado para atender navios tipo Panamax e Posmax, também será dotado de sistema de controle de particulados de última geração. Tendo em vista as novas ampliações de armazenamento e embarque, a PASA investe mais uma vez em eficiência e agilidade, mantendo seus padrões de segurança, responsabilidade socioambiental e qualidade nos serviços prestados. A PASA tem a satisfação de apresentar este investimento de mais de 118 milhões de reais, contribuindo com a movimentação e crescimento das exportações do Porto de Paranaguá e do Brasil. PASA, Paraná Operações Portuárias S.A. Os maiores desafios do mundo sempre serão superados com inteligência e eficiência. Ser referência nacional, visando a excelência em soluções de operações portuárias, faz da Rocha Terminais Portuários e Logística uma das principais e mais modernas empresas do setor no Brasil. Fundada em 1864 em Paranaguá, Paraná, a Rocha, por meio de uma sólida estrutura societária, tem construído ao longo de seus mais de 158 anos uma história de grandes conquistas e crescimento. Com ampla atuação no mercado nacional, certificada OEA,
e ISO, nos destacamos cada vez mais nos serviços de movimentação e armazenagem de importação e exportação de granéis sólidos, líquidos, produtos siderúrgicos, celulose e de cargas gerais containerizadas e soltas, bem como cargas de projeto. Presente em áreas portuárias de importância mundial, com ampla responsabilidade socioambiental e com mais de 1.800 colaboradores diretos. Atuamos com operações nos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Em Paranaguá, possuímos capacidade estática para armazenar mais de 690 mil toneladas de granéis sólidos, sendo ainda responsável por 26% da operação portuária de fertilizantes importados pelo Brasil. A Rocha possui relevante participação na movimentação de cevada, malte, trigo e sal, além de possuir um dos principais terminais na movimentação de granéis sólidos agrícolas de exportação. Para atender a movimentação de fertilizantes, contamos com mais de 420 mil toneladas de capacidade estática em armazéns alfandegados e gerais e operamos com sistemas de correias transportadoras que distribuem os produtos para o nosso complexo de 4 armazéns alfandegados. Além de contar com um sistema de envase e expedição dos fertilizantes por meio de Big Bags, oferecendo qualidade e produtividade às nossas operações. A Rocha investe também na implantação de novas correias transportadoras, que aumentarão a velocidade de descarga nos berços de atracação e nos novos armazéns, ampliando a capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários. Este projeto em andamento trará aumento significativo da eficiência total do sistema de descarga de fertilizantes e, acima de tudo, redução de custos para os importadores e para o agronegócio brasileiro. Na exportação, são 270 mil toneladas de capacidade estática e 4 armazéns operando com 4 correias transportadoras, interligadas ao corredor de exportação do Porto de Paranaguá, confirmando a eficiência na operação. Na descarga, possuímos 4 tombadores e uma moega ferroviária, com capacidade de descarregar até 6 vagões simultaneamente, atendendo às necessidades dos nossos clientes com uma recepção de até 35 mil toneladas por dia. Contamos também com um armazém alfandegado localizado dentro da área primária do Porto de Paranaguá, garantindo assim o movimento e armazenagem de cargas containerizadas, soltas, big bags, bem como cargas de projetos. Em Paranaguá, somos o maior operador portuário para embarques de celulose, com movimentação anual de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com produções diárias iguais aos maiores terminais especializados neste tipo de carga. Isso só é possível com trabalho sério e ético que, aliado à tecnologia de ponta, garante que as nossas operações sejam realizadas de forma diferenciada, com agilidade, qualidade e segurança. Com a participação societária na Catalini Terminais Marítimos, empresa com 613 mil metros cúbicos de capacidade estática de tancagem e pier próprio, reforçamos a manutenção da liderança no segmento em que atuamos. Em São Francisco do Sul, o nosso Porto Seco possui uma área de 128 mil metros quadrados e está localizado a 7 quilômetros do porto, possibilitando a simplificação dos procedimentos e diminuindo os custos operacionais para os nossos clientes, sendo um dos principais polos importadores siderúrgicos do sul do Brasil, com 20 mil metros quadrados de armazéns estruturados e com 2 pórticos para movimentação de carga. Acompanhando o crescimento do Porto de São Francisco do Sul, na área de fertilizantes e granéis sólidos, ampliamos o nosso mercado ao nos associarmos à Fullport, operação portuária e armazenagem, aumentando ainda mais a nossa capacidade de operação. Através da nossa unidade no Porto do Rio Grande, somos a principal e mais eficiente operadora portuária na movimentação de granéis sólidos no porto público, com armazenagem para 70 mil toneladas de fertilizantes em retroárea, facilitando para os nossos clientes a descarga e transbordo de fertilizantes e outros granéis de importação, além do carregamento de cereais como trigo, malte e arroz.
Na busca de atender os nossos clientes de norte a sul do Brasil, expandimos a nossa presença geográfica para o Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Através da nossa investida COP, Companhia Operadora Portuária do Itaqui, com 70 mil toneladas de capacidade estática interligada ao berço 101, a principal operadora portuária de São Luís, reforçamos ainda mais o nosso posicionamento de ser o maior operador portuário independente do Brasil. A COP possui 300 mil metros quadrados em retroárea e 35 mil toneladas de capacidade de armazenagem. Atualmente, a COP está em fase de conclusão de mais um investimento que entrega ao mercado nacional um novo corredor norte-sul de transporte ferroviário, em parceria com a VLI, entre a sua moega ferroviária, instalada no Terminal COP em Itaqui, e um novo armazém para 60 mil toneladas e estrutura de recepção ferroviária no TIPA Tocantins. Ao todo, possuímos uma capacidade de armazenar mais de 1.600.000 toneladas de granéis sólidos e líquidos e de movimentar mais de 25 milhões de toneladas por ano, garantindo aos nossos clientes as melhores soluções portuárias e logísticas. Somos uma empresa com altos padrões de governança, transparência e compliance, que com um constante investimento em equipamentos e no desenvolvimento de pessoas, buscamos sempre a eficiência e a qualidade em todas as nossas operações. Muito prazer, Rocha Terminais Portuários e Logística. Inteligência e eficiência portuária. O programa Ilha Ambiental, para quem ainda não entendeu o que é o programa, é uma aplicação prática do tipo Pesquisa, Divulgação, Ação, que é desenvolvida pela Ilha do Mel FM. As atividades de pesquisa servem de embasamento para a divulgação e direcionamento das ações extensivas. A divulgação consiste em programas que vão expor o ouvinte, o internauta, fazendo uso, claro, de uma linguagem de fácil compreensão, a necessidade de utilizar nossos recursos de forma responsável, sem interrompermos o crescimento da região, sabendo que o progresso pode e deve acontecer de forma sustentável. A missão, então, do programa Ilha Ambiental é vislumbrar o futuro de forma consciente. Conclusões e interatividade. Para encerrar o programa, teremos um convidado especial, um líder ambiental renomado, destacando os pontos cruciais que foram discutidos. Discutiremos também a importância da conscientização ambiental e, é claro, abriremos as portas para seus questionamentos. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Sustentabilidade e economia são coisas que estão intrinsecamente relacionadas. A economia reflete o nosso modus operandi, reflete o nosso modelo de vida, o que a gente faz, espera, anseia, etc. E isso nos leva a ser ou não sustentáveis. Né? E quais são os fatos que eu gostaria de apresentá-los? São indicadores de limites planetários. Tá? Bom, os 9 indicadores estão ali e chegaram à conclusão que em 4 deles nós já atingimos limites bem superiores aos níveis de risco aceitáveis, que são eles os ciclos biogeoquímicos, a biodiversidade, mudanças de uso e cobertura da terra e, por fim, mudanças climáticas. Então, esses 4, vejam que estão todos entrelaçados. Tá? Então, as mudanças climáticas surgem como efeito das mudanças do uso da terra, que tem como um mote, por exemplo, a expansão da agricultura sob padrões convencionais, bem diferentes da agricultura de São José, né, que é muito mais sustentável, ou é sustentável, de fato. Quer dizer, essa agricultura que exige uma quantidade muito grande de nutrientes exógenos à terra, né, que precisa processar, precisa extrair, inclusive, do petróleo, para lançar a mão, ela quebra os ciclos biogeoquímicos e a gente está expandindo, e esse é talvez o principal problema que a gente tenha hoje. E
pegada ecológica foi criada na década de 90 para tentar representar um indicador de quanto a gente impacta o planeta e quanto o planeta tem capacidade ainda de resistir. Tá? E chegou à conclusão que, desde a década de 70, nós já utilizamos mais do que um planeta Terra para as nossas atividades. Ou seja, como é que pode isso? Quer dizer, a gente já utiliza mais do que uma, mas só tem uma. Como é que é isso? A gente está avançando exatamente na sustentabilidade. A gente está avançando exatamente na nossa capacidade de manter essa possibilidade de uso e usufruto da Terra para as gerações posteriores. Tá? Tem jeito, tem saída, tem solução. A mesma metodologia de pegada ecológica que aponta esses problemas, ela nos diz que, se eu reduzir, por exemplo, emissões em 30% de CO2, a gente tem condições de reduzir essa pegada e chegar, por exemplo, a 1,5 vezes, uma Terra e meia. É sustentável? Não, absolutamente. Mas indica que há um caminho que pode reduzir essa pressão sobre o planeta. Esse gráfico é interessante porque mostra já um reflexo dessas projeções para nós, Brasil. Tá? Isso aqui é um resultado de precipitações, chuva no futuro, 2070 até 2100, ou seja, daqui a 80 a 100 anos. Ele projeta, no cenário mais otimista, para boa parte do país, toda a área acima de São Paulo, ou incluindo São Paulo, uma redução em torno de 10% a 25% de precipitação. Redução de chuva. O que significa isso? Significa que esses eventos extremos de seca que a gente vivenciou no ano passado, ano retrasado, vão tender a se multiplicar, a adotar um padrão de frequência muito mais contundente, e que, por exemplo, atividades econômicas como nossa geração de eletricidade é hoje 70% de origem hídrica. Quer dizer, isso afeta todo o nosso modus vivendi. Então, eu pego duas variantes do modelo, uma que dá uma projeção mais pessimista, uma que dá mais otimista, e digo para a sociedade: é assim que talvez se comporte o clima no futuro. O que vocês querem fazer? E a sociedade toma a decisão. Essa é mais ou menos o raciocínio lógico que se traduz a partir de uma pesquisa científica como essa. Por que nós, hoje, vivenciamos uma era que alguns pesquisadores têm apontado como sendo a era do antropoceno? Ou seja, a nossa pegada do homem na Terra, hoje, segundo esses pesquisadores, ela tem a capacidade de mudar a geosfera como tempos geológicos no passado. Por isso, a criação de uma nova era. Bom, tem mitos por trás disso, da nossa forma de lidar com recursos naturais, etc. O primeiro mito é o mito da superpopulação. Então, isso começou lá com Thomas Malthus, na Inglaterra, no século XIX, que achava que a superpopulação, quer dizer, o crescimento da população numa taxa maior que o da produção, poderia levar o mundo ao colapso. Bom, isso foi retomado na década de 70, etc. Tem uma certa uma lógica racional por trás disso. Mas, se a gente for olhar a população hoje, ela está entrando no mundo, ela está entrando numa fase de estabilização das taxas de crescimento. Então, talvez a população não seja mais esse grande problema. Mas talvez seja a forma como a população atual lida com o meio ambiente, com recursos naturais, etc., que seja o problema. Bom, aí vem o mito da finitude ou da infinitude. Que mito é esse? É um mito que está inserido no âmbito da economia clássica, da economia que a gente vivencia, quando um economista vai falar no noticiário, que é: os recursos naturais são infinitos. A água é infinita, o petróleo é infinito, isso não vai acabar. E, se por acaso acabar, tender a acabar, ela vai aumentar tanto o preço, que aí diminui a pressão e ele não acaba. Infinito. E, por fim, o mito da tecnologia, que é o tech fix. Então, é muito comum ouvir dos meus colegas, da comunidade associada à engenharia, que a tecnologia resolve tudo. Que qualquer problema ambiental gerado hoje pode ser tecnologicamente resolvido no futuro. De certa forma, há uma certa verdade nisso. O problema é o seguinte: eu posso perder a resiliência ecológica antes que a tecnologia resolva. E, ao perdê-la,
eu perco minhas funções ecossistêmicas, perco meu serviço, perco a água. Queremos chegar até lá? Bom, uma das causas a que eu atribuo esse nosso problema ambiental global é a supervalorização do indivíduo e do consumo. Duas origens, né? Uma vem, de certa forma, do liberalismo e outra do capitalismo industrial e a sua máquina de mover o mundo a partir do consumo. Juntou isso aí, talvez eu entendo como uma boa raiz da nossa degradação ambiental atual, a junção desses dois fenômenos. Tá? Um economista famoso, Joseph Stiglitz, em 2001, foi Nobel da Economia em 2001, postou essa frase, né, que o que a gente mede define o que a gente faz. Se a gente mede mal, a gente faz coisa errada. Tá? Literalmente é isso. Crescimento econômico, quer dizer, hoje a gente fala em crescimento, crescimento, crescimento. Quando a gente fala de mainstream, né, de pessoas que estão na liderança da definição econômica do mundo, sempre se fala em consumo e aumento do PIB. O PIB é o nosso referencial. Infelizmente, é o nosso referencial, inclusive, de desenvolvimento. E a pergunta que se faz é, as nossas medidas estão certas, pensando no que o Stiglitz propôs? Veja bem, alguns exemplos. Se eu reduzir o consumo de cigarro, eu reduzo o PIB. Se eu reduzir a indústria bélica, eu reduzo o PIB. Ou seja, eu vou decrescer. Será que eu decresço mesmo, se eu reduzir a indústria bélica? Então a gente precisa começar a mexer com esses valores, a entender um pouco mais o que está por trás disso. Será que realmente a gente precisa crescer? Então, toda crise econômica podem pegar a visão dos economistas mainstream. Qual que é a saída da crise econômica? Respondam. Consumo. Consumo. Isso nos coloca essa questão dos indicadores, o que a gente usa para dizer se vale a pena investir nisso ou naquilo, vem de uma deturpação de valores também. E nos coloca valores completamente deturpados. Então vamos voltar aos mitos. Temos aí dois mitos. Um mito do futebol e um mito da canoagem. Esse bem mais recente, muitos nem conheciam ele antes das Olimpíadas. O Neymar recebe em torno de 7 milhões e 500 mil reais por mês. O salário atual dele. E o Isaquias Queiroz? Será que um vale menos que o outro? Nós atribuímos, de alguma forma, esses valores distorcidos, gente. Eles são objeto do que a gente atribui. Por isso a gente tem que pensar, quando pensa em sustentabilidade, é necessário, não suficiente, é necessário mudar a atribuição de valores. Né? E aí, já caminhando para o final da apresentação, para onde vamos? Isso aqui é um mapa aqui da região. Nós fizemos uma pesquisa recente, pegando aqueles dados de projeções do INPE, etc., e analisamos quais são as vulnerabilidades do litoral norte, né, em termos de mudanças climáticas e elevação do nível do mar e outras variáveis. Essas áreas em vermelho e amarelo são áreas de média e alta vulnerabilidade. São áreas que eu deveria olhar para elas com muito cuidado. São áreas que, olha, para um legislador ou para um governo, eu deveria dizer, olha, cuidado com essas áreas, não as ocupe inadvertidamente, que elas são vulneráveis e podem estar em risco no futuro. E, no entanto, o que vocês estão vendo, ela está projetada em cima do mapa do zoneamento ecológico do Estado, do que se propõe para o zoneamento ecológico do Estado. Tá? Então, vocês podem ver que essas áreas estão em áreas que se prevê expansão das atividades econômicas. Nós não estamos olhando, enquanto sociedade, para essa vulnerabilidade. Aqui em Caraguá, que é um caso até pior, né? Uma área muito mais contígua e problemática, e nós estamos aceitando isso. O que a gente quais são as nossas saídas enquanto sociedade? Ou nós aceitamos esse caos, alguns acham que não, que isso vai se reequilibrar e que a gente sai disso, ou o que a gente pode fazer? Bom, se eu tivesse a resposta certa, eu estaria vendendo ela a um preço bastante alto. Mas eu diria que a resposta certa, de certa forma, já vem sendo dada desde as 13h50 nesse auditório. Tá? É a resposta certa do senhor José, né, que para mim é um doutor honoris causa. É a resposta certa
do Guilherme a resposta certa de diversas pessoas que passaram por aqui e apontaram caminhos e soluções. Tá? É sairmos do global para o local e começarmos a repensar nosso sistema de valores. Eu diria, como sugestão, reduzir consumo, quebrar mitos, pensar. A gente tem deixado de pensar na sociedade atual, cada vez mais. Mudar valores, participar. Efetivamente participar. Quando a gente não participa, tomam decisão por nós. E é exatamente o que está acontecendo em relação a mudanças climáticas, em relação à degradação do planeta. Tá? Para finalizar, eu diria que sustentabilidade implica em uma mudança da sociedade do ter para a sociedade do ser. Sem isso, nós não seremos sustentáveis. Obrigado. De forma consciente. Encerra-se agora Ilha Ambiental, na Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Cuida dos teus filhos, faz valer toda a beleza, todo amor, toda a diferença, cada cor que pinta a riqueza do meu Brasil. Leva pros teus filhos o calor de um abraço amigo. Quero ver toda a esperança, unindo o sonho de cada criança. O meu bem querer é te ver feliz. Um novo sorriso nasce em cada canto desse meu país. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo. Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar. Eu sou empreendedora, pai. Que quer muito mais do que ver seus filhos comendo. Quer que cada um cresça. Que cada um cresça. Seja dono de si, vire doutor e ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor. Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva. E que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor. Um novo sorriso nasce em cada canto desse meu país. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um
Os maiores desafios do mundo sempre serão superados com inteligência e eficiência. Ser referência nacional, visando a excelência em soluções de operações portuárias, faz da Rocha Terminais Portuários e Logística uma das principais e mais modernas empresas do setor no Brasil. Fundada em 1864 em Paranaguá, Paraná, a Rocha, por meio de uma sólida estrutura societária, tem construído ao longo de seus mais de 158 anos uma história de grandes conquistas e crescimento. Com ampla atuação no mercado nacional, certificada OEA e ISO, nos destacamos cada vez mais nos serviços de movimentação e armazenagem de importação e exportação de granéis sólidos, líquidos, produtos siderúrgicos, celulose e de cargas gerais containerizadas e soltas, bem como cargas de projeto. Presente em áreas portuárias de importância mundial, com ampla responsabilidade socioambiental e com mais de 1.800 colaboradores diretos. Atuamos com operações nos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Em Paranaguá, possuímos capacidade estática para armazenar mais de 690 mil toneladas de granéis sólidos, sendo ainda responsável por 26% da operação portuária de fertilizantes importados pelo Brasil. A Rocha possui relevante participação na movimentação de cevada, malte, trigo e sal, além de possuir um dos principais terminais na movimentação de granéis sólidos agrícolas de exportação. Para atender a movimentação de fertilizantes, contamos com mais de 420 mil toneladas de capacidade estática em armazéns alfandegados e gerais, e operamos com sistemas de correias transportadoras, que distribuem os produtos para o nosso complexo de 4 armazéns alfandegados. Além de contar com um sistema de envase e expedição dos fertilizantes por meio de Big Bags, oferecendo qualidade e produtividade às nossas operações. A Rocha investe também na implantação de novas correias transportadoras, que aumentarão a velocidade de descarga nos berços de atracação e nos novos armazéns, ampliando a capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários. Este projeto em andamento trará aumento significativo da eficiência total do sistema de descarga de fertilizantes e, acima de tudo, redução de custos para os importadores e para o agronegócio brasileiro. Na exportação, são 270 mil toneladas de capacidade estática e 4 armazéns operando com 4 correias transportadoras, interligadas ao corredor de exportação do Porto de Paranaguá, confirmando a eficiência na operação. Na descarga, possuímos 4 tombadores e uma moega ferroviária, com capacidade de descarregar até 6 vagões simultaneamente, atendendo às necessidades dos nossos clientes com uma recepção de até 35 mil toneladas por dia. Contamos também com um armazém alfandegado localizado dentro da área primária do Porto de Paranaguá, garantindo assim o movimento e armazenagem de cargas containerizadas, soltas, big bags, bem como cargas de projetos. Em Paranaguá, somos o maior operador portuário para embarques de celulose, com movimentação anual de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com produções diárias iguais aos maiores terminais especializados neste tipo de carga. Isso só é possível com trabalho sério e ético, que, aliado à tecnologia de ponta, garante que as nossas operações sejam realizadas de forma diferenciada, com agilidade, qualidade e segurança. Com a participação societária na Catalini Terminais Marítimos, empresa com 613 mil metros cúbicos de capacidade estática de tancagem e pier próprio, reforçamos a manutenção da liderança no segmento em que atuamos. Em São Francisco do Sul, o nosso Porto Seco possui uma área de 128 mil metros quadrados e está localizado a 7 quilômetros do porto, possibilitando a simplificação dos procedimentos e diminuindo os custos operacionais para os nossos clientes, sendo um dos principais polos importadores siderúrgicos do sul do Brasil, com 20 mil metros quadrados de armazéns estruturados e com 2 pórticos para movimentação de carga.
acompanhando o crescimento do Porto de São Francisco do Sul. Na área de fertilizantes e granéis sólidos, ampliamos o nosso mercado ao nos associarmos à Fullport, operação portuária e armazenagem, aumentando ainda mais a nossa capacidade de operação. Através da nossa unidade no Porto do Rio Grande, somos a principal e mais eficiente operadora portuária na movimentação de granéis sólidos no porto público, com armazenagem para 70 mil toneladas de fertilizantes em retroárea, facilitando para os nossos clientes a descarga e transbordo de fertilizantes e outros granéis de importação, além do carregamento de cereais como trigo, malte e arroz. Na busca de atender os nossos clientes de norte a sul do Brasil, expandimos a nossa presença geográfica para o Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Através da nossa investida COP, Companhia Operadora Portuária do Itaqui, com 70 mil toneladas de capacidade estática interligada ao berço 101, a principal operadora portuária de São Luís, reforçamos ainda mais o nosso posicionamento de ser o maior operador portuário independente do Brasil. A COP possui 300 mil metros quadrados em retroárea e 35 mil toneladas de capacidade de armazenagem. Atualmente, a COP está em fase de conclusão de mais um investimento que entrega ao mercado nacional um novo corredor norte-sul de transporte ferroviário, em parceria com a VLI, entre a sua moega ferroviária, instalada no Terminal COP em Itaqui, e um novo armazém para 60 mil toneladas e estrutura de recepção ferroviária no Tipa, Tocantins. Ao todo, possuímos uma capacidade de armazenar mais de 1.600.000 toneladas de granéis sólidos e líquidos e de movimentar mais de 25 milhões de toneladas por ano, garantindo aos nossos clientes as melhores soluções portuárias e logísticas. Somos uma empresa com altos padrões de governança, transparência e compliance, que com um constante investimento em equipamentos e no desenvolvimento de pessoas, buscamos sempre a eficiência e a qualidade em todas as nossas operações. Muito prazer, Rocha Terminais Portuários e Logística. Inteligência e eficiência portuária.